Amados irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem a todos. Hoje, domingo, 9 de março de 2025. Hoje a igreja celebra o primeiro domingo da Quaresma. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Jesus, que se encontra em Lucas, no capítulo 4, no versículo do 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos leva ao deserto, onde Jesus enfrenta o diabo em um combate silencioso, mas decisivo. 40 dias de jejum, 40 dias de provação, 40 dias de confronto entre a luz e as trevas. Mas não pensemos que essa luta foi apenas de Jesus. Essa é a luta de cada um de nós. Todos nós enfrentamos tentações diariamente. O maligno continua tentando nos afastar de Deus, usando as mesmas artimanhas que usou com Jesus: a fome, o poder e a glória. A passagem nos ensina que a tentação é real, mas a vitória também é real. Jesus nos mostra o caminho para vencê-la com a força do Espírito Santo e a fidelidade à palavra de Deus. A primeira tentação de Jesus é ligada à fome. Após 40 dias sem comer, seu corpo sente o peso do jejum. O diabo, sorrateiro, se aproveita disso e sugere a Jesus: Se és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. O que há de errado nisso? Afinal, Jesus poderia fazer esse milagre, mas o diabo queria que ele usasse seu poder para satisfazer a si mesmo, para escapar da dor e da fraqueza humana. Jesus, porém, responde com a Escritura: Não só de pão vive o homem. Aqui, Jesus nos ensina que as necessidades do corpo nunca pode ser mais importante
do que as necessidades da alma. Quantas vezes somos tentados a colocar as nossas necessidades materiais acima da nossa fé? O diabo continua nos sugerindo: se você tivesse mais dinheiro, seria feliz. Se você tivesse mais conforto, teria paz. Se você pudesse saciar todos os seus desejos, estaria completo. Mas isso é uma mentira. O que realmente nos sustenta é Deus. Sem Ele, podemos ter tudo e ainda nos sentirmos vazios. Na segunda tentação, o diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. É a tentação do poder, da glória, da ambição. Jesus novamente responde com a Escritura: adorás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Essa é uma tentação muito presente em nossa sociedade nos dias atuais. Quantas vezes nos curvamos diante do poder, da vaidade e do sucesso? Quantas vezes negociamos nossos valores para conseguir algo que desejamos? O diabo não precisa pedir o que adoremos diariamente. Ele apenas nos leva a trocar Deus pelos status, pela posição e pelo dinheiro. Mas Jesus nos lembra: somente Deus merece nossa adoração. Tudo o que o mundo nos oferece é passageiro. O verdadeiro poder, a verdadeira glória estão em servir a Deus, somente a Deus. A terceira tentação é sutil e perigosa. O diabo dessa vez usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Ele cita as Escrituras. Ele sugere que Jesus se jogue do alto do templo, pois os anjos o salvariam. Aqui, o maligno quer que Jesus teste a Deus, que o obrigue a provar seu poder. Mas Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso nos ensina que fé não é colocar Deus à prova. Quantas vezes ouvimos ou até pensamos: se Deus me ama, Ele tem que fazer isso por mim. Mas a fé verdadeira não é exigir milagre, é confiar, mesmo quando os milagres não acontecem. O Evangelho termina com essa frase integrante: o diabo se afasta, mas não desiste. Ele volta no tempo oportuno. Isso nos lembra que a tentação nunca desaparece completamente. Jesus venceu no deserto, mas enfrentaria a tentação novamente no Jardim das Oliveiras e na cruz. Assim também acontece conosco. Vencemos uma tentação, mas logo surgem outras. Mas a boa notícia é que Jesus já nos mostrou o caminho para vencer. Viver cheios do Espírito Santo. Antes de ser tentado, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nós também precisamos buscar a presença de Deus através da oração e dos sacramentos. Conhecer e viver a palavra de Deus. Em cada tentação, Jesus respondeu com as Escrituras. Se queremos resistir ao mal, precisamos alimentar nossa alma com a palavra, para que, quando o diabo vier, saibamos como responder. Manter nosso olhar fixo em Deus. O diabo sempre tentará nos seduzir com facilidades, com atalhos, mas precisamos lembrar que o verdadeiro caminho é seguir Jesus, ainda que seja pelo deserto. Que todos nós passamos por desertos na nossa vida, momentos de fraqueza, de dúvida, de provação, mas o deserto não é um lugar de derrota, é um lugar de crescimento, de fortalecimento. Hoje, Jesus nos ensina que o diabo pode nos tentar, mas Ele, Jesus,
mas ele não tem poder sobre nós, e sim Jesus é que tem poder sobre o diabo. Se estivermos enraizados em Deus, na oração e na palavra, venceremos como Cristo venceu. Que este tempo da Quaresma seja para nós um tempo de combate espiritual, mas também de renovação da nossa fé, que possamos sairmos fortalecidos, prontos para seguir Jesus até a cruz e com Ele ressuscitarmos para uma vida nova. Que assim seja. Amém.